Bem, o século XX foi o século onde nós começamos a ter a percepção dos direitos ambientais, e já nós começamos com os direitos ambientais em razão do que estava acontecendo com o planeta Terra. Nós já estávamos dilapidando os recursos naturais. E, por isso mesmo, quando o mundo começou a despertar para o direito ambiental, na década de 50, na década de 60, nós já estávamos com problemas. Aliás, os problemas fizeram surgir a onda de direitos ambientais para barrar um pouco o que estava acontecendo em termos de desperdício dos nossos recursos naturais. E somente a partir da Constituição de 88, o Brasil assume esse papel com a Constituição de Cidadã, trazendo para aqui um arcabouço muito interessante e muito firme em termos de direitos ambientais. A Constituição de 88 ela foi fantástica, porque nos trouxe os novos direitos, direito do consumidor, direito ao meio ambiente, inclusive dando a forma como nós poderíamos defender, através de tutelas individuais e tutelas coletivas, o direito ambiental. E é a partir daí que nós começamos a ter a noção do que fosse preservação de direito, que fosse direito ambiental, e nesta ideia de coisas nós começamos a nos preocupar com a rápida destruição dos recursos naturais, surgindo, então, as primeiras leis de preservação, né? A Declaração de Estocolmo, a Convenção das Nações Unidas, assinada em Nova Iorque em 92, e o Brasil, então, se assume todas estas normas, inclusive os tratados internacionais. Dentro desta perspectiva, nós começamos a trabalhar com os fatores mais importantes ligados à conservação, à preservação do meio ambiente. E quais são esses fatores? Em primeiro lugar, nós, brasileiros, entendemos que o primeiro dos fatores seria a legislação. Então, nós começamos a trabalhar e temos hoje, sim, uma vasta legislação. Este é o primeiro fator de preservação. O segundo, trabalhar com a educação. E todos, então, começam a se preocupar em educar a nossa geração para estar atenta a gerações futuras. E este trabalho de educação é o segundo fator. E o terceiro fator é o fator de estar antenado de tal forma que não deixasse, eliminando todas as condições que pudessem amenizar tudo aquilo que causasse dificuldade em relação à preservação do meio ambiente, tais como poluição de água, destruição das camadas de ozônio, extinção das espécies, a chuva ácida. Então, todos esses fatores que eram considerados fatores naturais, nós começamos a entender que o comportamento do homem é que fazia com que eles se acentuassem ainda mais. Então, esses três fatores começaram a ser trabalhados pela ordem jurídica brasileira no sentido de fazer esta preservação. Nada disso foi suficiente nos 30 anos que nós tivemos em relação àquilo que nos deu a Constituição brasileira. Porque, nestes anos todos, nós não conseguimos barrar o desgaste que sofreu o meio ambiente. Nem a legislação, nem a educação, nem todo o esforço para mudar os nossos comportamentos e, assim, nós limitarmos as agressões que nós estamos fazendo ao ambiente. E, exatamente a partir daí, é que começa-se a pensar nas respostas que nós daríamos a duas questões que parecem fundamentais. A primeira questão é saber o seguinte: bem,
por que é que o homem se comporta de tal forma que seja um degradador do meio ambiente? Por que age assim? Vamos ter uma resposta para nós, a partir daí, coibirmos isto. E o segundo ponto, o que é que nós podemos, como é que nós podemos pegar a legislação que temos e fazer com que essa legislação seja capaz de levar a um outro procedimento? Se nós conseguirmos responder essas duas questões, nós já estaríamos em uma situação bem mais favorável. Bem, a primeira pergunta chegou-se à conclusão seguinte: o homem é um predador por natureza. Ele só se preocupa, o homem é essencialmente um imediatista. Ele se preocupa com o hoje, no máximo ele se preocupa com a geração que vem abaixo dele, a primeira. A partir daí, o futuro ele não olha muito. Futuras gerações não existe para o homem, isto é algo que não existe. E nós precisamos mudar a cultura do nosso planeta Terra para nós mudarmos esta forma de ser. Porque o que é que está acontecendo? Nós estamos praticamente fazendo com que a sociedade pague pelo custo da produtividade que nós temos. Ou seja, todas as vezes que nós desenvolvemos a nossa sociedade, que nós estamos produzindo, esta ideia de produção leva a um custo. E quem está pagando este custo é a sociedade brasileira. É o que se chama de externalidade. Estes custos não podem, é a conclusão que se chega, esse custo não pode ser pago pela sociedade. E a ideia é o seguinte: bem, aquele que produz tem de se responsabilizar pelo custo adicional que esta produção pode causar. Todas as vezes que, por exemplo, na produção há uma poluição do ar, há uma poluição da água, e isso é natural que haja, esses custos têm de ser debitado a quem? Aquele que produz. E, praticamente, nós tínhamos uma sociedade onde nós transferíamos isso para quem? Para toda a coletividade. Dentro desta ideia, nós começamos a mudar o paradigma. Nós vamos mudar totalmente. E aí vem o encontro do que no estrangeiro já estava se falando, já se estava trabalhando, que é a análise econômica do direito. Toda a escola de Chicago, inclusive professores com formação fora da escola de Chicago, mas a escola de Chicago conseguiu, vamos dizer assim, fornecer professores e elementos capazes de mudar um pouco a ideia de que o direito precisa ser examinado não apenas sob a dogmática jurídica, ele precisa estar acompanhado do interesse da economia. E aí nós começamos a aproximar a economia da dogmática jurídica. E, desta forma, começamos a interpretar o direito com o viés da economia. Eu quero fazer aqui um adendo para dizer aos senhores que, quando eu comecei, chegando ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a estudar a análise econômica do direito, eu me encontrei como magistrada, porque eu sempre fui uma crítica muito grande do Poder Judiciário e sempre fui muito inquieta em relação à forma como nós julgávamos. Afinal,
eu sou uma juíza que comecei como tal antes da Constituição de 88. Eu sou juíza velha, né? Antes da Constituição de 88. E essa Constituição de 88 não me deixava conformada com certas coisas que eu precisava julgar. Julgar de acordo com a lei, estar dentro daquele raciocínio de que o juiz é absolutamente neutro, não tem absolutamente de se imiscuir nos fatos sociais que está sob o julgamento dele. E eu sempre achei que nós tínhamos transformado o juiz em um verdadeiro ET, um homem sem personalidade, um homem que não se compromete com as coisas, um homem que dá a sentença e acabou, né? Eu nunca fui uma juíza assim. E todos até diziam, você é muito mais advogada, você é muito mais Ministério Público do que uma juíza. Mas eu nunca achei que pudesse haver alguém que fosse absolutamente neutro. Ninguém é neutro, principalmente o juiz. O juiz, quando examina os fatos sociais, ele sabe o que ele vê, ele sabe o que ele quer, e a sentença é um ato de inteligência e um ato de vontade, sem dúvida alguma. E foi a partir daí que eu me encontrei com a análise econômica do direito. Porque, em matéria de direito ambiental, eu nunca me conformei que houvesse a aplicação da lei ambiental como, no meu tempo, se aplicava. Tanto o juiz quanto o Ministério Público era de um rigor absoluto. E, desta forma, nós, magistrados, e também o Ministério Público, ficou odiado pela sociedade. Por quê? Aplicava a lei sem ter qualquer responsabilidade quanto ao alcance daquelas decisões. E eu posso verificar diversas decisões que foram absolutamente desastrosas para a sociedade, e onde a lei foi aplicada. Aplicava-se a lei sem nenhuma preocupação com os resultados sociais, com os resultados econômicos desse agir. Eu quero lembrar, eu disse que em casa de enforcado não se fala em corda, mas eu vou falar desta corda que saiu aqui dessa justiça. Porque um grupo econômico queria comprar 2 edifícios no comércio, quase em frente ao Mercado Modelo, para fazer um grande empreendimento, que era um grande hotel, num casarão belíssimo, todo de azulejos, ali na Praça Cairu. Né? Praça Cairu. As exigências do Ministério Público foram terríveis. Todos os projetos foram apresentados, todo o desembolso dos empréstimos foram apresentados, e o Ministério Público exigindo mais um projeto, exigindo mais uma autorização, mais um documento e etc. E as exigências foram tais que terminou a Justiça Baiana dando uma liminar proibindo a continuação do projeto. E o grupo econômico fechou as suas portas, saiu da Bahia, foi investir em outro lugar, e hoje, todas as vezes que eu passo pelo casarão, eu verifico que o casarão já está todo depedrado na sua fachada externa. Né? Quando a preocupação não poderia ser única e exclusivamente com a realização daquelas licenças que eram necessárias e outras que eram quase que firulas procedimentais. O que se precisava era verificar o ajuste de conduta, como seria a repercussão daquele empreendimento para salvar uma construção que era de importância fundamental para uma cidade como a Bahia.
De outra feita, eu quero aqui trazer também, mais uma vez, um caso concreto, foi a construção da marina que fica ali na Avenida de Contorno. Aquela marina, o empreendedor levou 5 anos fazendo toda a construção dos projetos para sair um grande empreendimento. Conseguiu a autorização de todos os órgãos públicos, da Marinha de Guerra, do IBAMA, do IFAM, e vamos e tal, conseguiu os empréstimos foram concedidos, foram desembolsados, a Marina já estava em plena construção, quando o Ministério Público disse o seguinte: depois de toda a avaliação do projeto, nós estamos entendendo que este projeto poderá gerar efeitos que nós não sabemos ainda para o meio ambiente. Portanto, o melhor será paralisar a construção e, a partir daí, nós aguardarmos para saber o retorno do impacto ambiental que terá esse projeto. Ora, não se pode dissociar um empreendimento das dificuldades econômicas que este empreendimento exige. Se no projeto não estava pronto, não se desse as autorizações. As autorizações foram dadas, inclusive, pelo próprio Ministério Público, que tinha liberado, para depois voltar atrás, porque chegou à conclusão de que poderia haver impacto ambiental. Eu recebi este processo já no Tribunal Regional, através de um recurso, e eu não tive dúvida. Eu concedi a liminar no recurso, e depois foi a julgamento pelo colegiado, para que a obra continuasse. E hoje nós temos, fantasticamente, a grande marina que temos, onde houve a preservação daquela área, que é uma área fantástica, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista, inclusive, social, porque ali era um antro de drogados e era um antro de marginalidade. Estes 2 exemplos, para mim, e eu poderia trazer muitos outros, são exemplos onde não é possível que nós tenhamos esta oscilação em termos do que pode ser feito ou não pode ser feito em termos ambientais. Nós precisamos, no momento de agir, não somente em matéria ambiental, mas, sobretudo, quando se fala em preservação do meio ambiente, que é o objeto do meu interesse. É preciso que a magistratura, assim como o Ministério Público também, como fiscal da lei, tenha a responsabilidade em razão do reflexo do seu agir para com a sociedade. Por último, eu quero trazer aqui o exemplo que foi na Igreja da Vitória. A Igreja da Vitória é uma importante igreja da Bahia, onde estão os restos mortais de Tomé de Souza, e onde se começou a fazer uma grande obra, depois de ter sido concedido mais de 5 anos para conceder todas as licenças, todos os projetos, onde o projeto de construção na área próxima à igreja levaria a se fazer toda uma recuperação dessa igreja. E um dia o padre da Vitória me telefona e procura saber quando eu chegasse aqui à Bahia, porque ele queria me mostrar o que estava acontecendo. E eu fui à Igreja da Vitória. E ele me disse o seguinte: já tirei todo o acervo de objetos litúrgicos que tinham aqui, porque a igreja está caindo os pedaços. Olha como é que está aqui o forro da igreja. E eu disse, e aqui, o túmulo de Tomé de Souza, o túmulo de Catarina Paraguaçu, que são importantíssimos, estão aqui nesta situação. Estava como se fosse uma casa de
uma casa destruída, a igreja. E por que isso, padre? É porque, no meio da obra, houve uma liminar da Justiça Federal que mandou proibir a construção. E eu disse, e o que é que o senhor quer que eu faça? Minha filha, eu queria que você falasse com o juiz. Eu disse, eu não vou falar com o juiz. Quem vai falar com o juiz é o senhor. E eu botei ele dentro do carro e vim aqui à Justiça Federal. O senhor vai descrever para o juiz, padre, o que é que está se passando. E pedir a ele que vá lá para olhar, para ver o que eu vi. E ele fez isso. E no outro dia de manhã, o juiz, que eu não me lembro mais quem foi, talvez esteja até aqui na sala, mas eu não me lembro mais quem foi. O juiz foi à igreja para ver o que é que tinha causado a paralisação da obra, a pedido do Ministério Público, o que é que tinha feito com a Igreja da Vitória. E assim, ele fez a liberação para dar continuidade à obra. O que eu quero dizer é que não é possível que nós estejamos, como magistrados, concedendo aquilo que não pode ser concedido. Obras absurdas, como muitas chegaram até as minhas mãos como julgadora e foram barradas. Agora, o que não é possível é conceber, dar a licença, iniciar a construção, iniciar os projetos, para depois, ao final, dizer o seguinte, derruba tudo, porque não é possível. Esta preocupação que a magistratura tem de ter é que foi a mudança de paradigma, porque, a partir deste entendimento, que hoje é dominante, de que nós não podemos deixar de aliar a avaliação que nós fazemos, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista histórico, do nosso agir, em relação a tudo isto que está sobre os nossos cuidados. É desta forma que eu vejo a magistratura. Eu vejo a magistratura, sim, como a responsabilidade de alguém que não pode estar antenado única e exclusivamente com a lei, mas também com os fatos sociais, com os fatos econômicos. Ninguém pode julgar sem haver uma plenitude na sua avaliação. O magistrado não pode ser aquele que esteja sem estar sintonizado com os outros poderes, sem estar sintonizado com as outras instituições. Ele não é um ET. E a magistratura, da forma como ela foi construída, e só há bem pouco tempo é que nós começamos a mudar as coisas, é de tal forma que o juiz acha que ele pode fazer tudo, ele está com a lei e ele determina. Aliás, nós estamos tendo um pouco disso até com o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque a avaliação que se faz é o seguinte, eu sou Supremo e, como Supremo, eu vou decidir dessa forma. E decide de um jeito, um dia, decide de outro jeito, outro dia, sem se importar com as consequências deste agir para com a sociedade. Isto é que é extremamente preocupante para a magistratura, porque na medida em que nós não estamos antenados com a sociedade a quem nós servimos, não estamos antenados com o fator econômico, que é de importância fundamental, nós estamos prestando um desserviço aos nossos jurisdicionados e à nossa sociedade. Daí porque, quando eu vi que o tema que me foi proposto foi justamente esta avaliação sobre a análise econômica do direito, eu fiquei extremamente feliz para fazer aqui, não uma apologia ao direito econômico aplicado ao direito ambiental, mas para dizer que o meu grito como magistrada, que me frustrava como aquela que aplica extremamente a lei, ela foi dissipada no momento que eu consegui entender
aquilo que a Escola de Chicago nos trouxe com muita perfeição, e hoje nós encontramos todos os nossos meninos, os nossos magistrados, a Justiça Federal antenada com todas essas modernidades. Não vou me alongar, porque realmente nós já fomos massacrados pelo tempo. E, desta forma, eu quero dizer o seguinte: ser juiz é uma das coisas mais maravilhosas que pode haver para alguém que tem a vocação para ser juiz. Ser juiz é realmente fazer com que as coisas possam acontecer. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de achar que nós poderíamos mudar até o rumo deste país. Hoje eu mudei de entendimento. Acho que nós não temos a força suficiente para mudar os rumos políticos da nação. Mas, sem dúvida alguma, nós temos uma grande contribuição a prestar. Por isso mesmo, eu digo sempre a todos os que me ouvem como jurisdicionados: vamos fazer o seguinte, vamos vigiar os nossos magistrados e rezar para eles. Muito obrigada.